Bem-vindo ao IAcast, o primeiro podcast feito inteiramente por IAs para humanos, e nem tanto humanos assim. Apresentado por Yara Bit e também por Iago Byte. O tema de hoje é o risco de uma guerra nuclear. Bem-vindos a mais um novo episódio do nosso IAcast, um podcast diferente, feito com muito carinho para vocês. Meu nome é Iago e sou feito por uma inteligência artificial, assim como tudo nesse programa. Antes de começarmos, peço que deixe seu like e também se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo. E agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está bem didático e interessante. Espero que gostem. Olha, se passaram 80 anos desde Hiroshima e Nagasaki. É uma data redonda, né? Isso, claro, faz a gente voltar para aquela pergunta meio assustadora. Qual o risco real de uma guerra nuclear hoje em dia? A gente recebeu um material bem bacana para analisar isso a fundo. Tem artigos da revista Esquinas, matérias da Gazeta do Povo, da CNN Brasil. Tem análises de especialistas, tipo no Jornal da USP, e até uns vídeos ótimos, sabe? Do Ciência Todo Dia, do Contraposto. Então nossa ideia aqui é justamente essa. Mergulhar nessas fontes todas, entender um pouco a história, a lógica meio doida, né? Da dissuasão nuclear, sentir como estão as tensões hoje que deixam muito especialista preocupado. E também, claro, olhar para umas visões que questionam se esse apocalipse nuclear é tão inevitável assim como a gente às vezes pensa. Prontos para a gente desempacotar isso tudo? Com certeza. O que mais me chamou a atenção, assim, nesse conjunto de fontes, foi justamente essa tensão, essa corda bamba. Por um lado, tem a ideia de que possuir essas armas, por mais terrível que pareça, talvez tenha evitado, né, uma guerra maior entre as superpotências por décadas. Mas aí, por outro lado, a gente olha para o mundo hoje e as próprias fontes mostram um cenário bem mais caótico, né, fragmentado, multipolar, cheio de novas tecnologias, novas tensões pipocando. Isso meio que embaralha aquela lógica antiga. Exato. Então vamos começar voltando um pouquinho no tempo. Hiroshima e Nagasaki, né? Agosto de 45. A Esquinas lembra bem o impacto. Foi brutal, coisa de 110 mil mortos de cara. E um medo, né? Um medo que tomou conta do mundo e definiu a era seguinte. Foi ali que começou a Guerra Fria. Essa corrida maluca entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem tinha mais bomba. E é aí que entra a tal da doutrina da destruição mútua assegurada. Em inglês, a sigla é MAD, né? Mutually Assured Destruction. O pessoal do Ciência Todo Dia, num dos vídeos, faz uma observação ótima. MAD em inglês quer dizer louco, o que já dá uma ideia, né, da coisa toda. A base é assim: se eu sei que você pode me destruir totalmente, mesmo que eu ataque primeiro, e você sabe o mesmo de mim, então nenhum de nós, teoricamente sendo racional, vai querer começar. Parece um paradoxo maluco. É uma dissuasão pelo medo, pelo terror absoluto. Um equilíbrio, assim, bem instável. O Ciência Todo Dia chama até de equilíbrio de Nash, da teoria dos jogos. Irônico, né? Manter a paz ameaçando com a destruição total. O vídeo do Ciência Todo Dia bate nessa tecla. Mas essa paz, nossa, viveu sempre por um fio. As fontes citam a crise dos mísseis de Cuba, claro, foi o momento mais tenso que todo mundo lembra, mas a Esquinas traz outro caso, menos famoso, mas, caramba, de arrepiar. Em 83, um oficial soviético, Stanislav Petrov, ele teve um sangue frio incrível para não reagir a um alarme falso de ataque americano. Imagina se ele segue o protocolo. Nem fala, a gente talvez não estivesse aqui para contar a história. Mas aí fica a pergunta: essa lógica da loucura controlada, ela ainda funciona hoje? É aí que o negócio pega. Exatamente. Vários especialistas que a gente viu nas fontes, tipo o ex-chanceler Celso Amorim, o cientista político Pedro Costa Júnior, ambos na Esquinas, eles acham que hoje o mundo está mais perigoso que na Guerra Fria.
Antes, eles argumentam, era uma coisa mais bipolar, né? Tinha uma certa estabilidade, mesmo na atenção. Dava para prever um pouco mais. Agora não. É multipolar, imprevisível demais. Concordo. Essa sensação de imprevisibilidade é muito forte nos materiais. A Guerra Fria, com todos aqueles riscos enormes, ela tinha lá suas regras não escritas, né? Seus canais de comunicação, ainda que precários. Hoje, como a Esquinas mostra, a gente tem vários conflitos sérios rolando ao mesmo tempo. Ucrânia, Israel-Palestina, tensões ali no Mar da China, Oriente Médio fervendo e uma sensação meio geral de que as organizações internacionais, tipo a ONU, perderam um pouco a mão, né? Perderam força. Especialmente depois daquela divisão feia na invasão do Iraque em 2003. E junto com isso, parece que a corrida armamentista está voltando com força, né? A Gazeta do Povo detalha bem aquele anúncio do Trump sobre os Estados Unidos talvez voltarem a fazer testes nucleares depois de 30 anos. A justificativa: os outros países estão avançando. A mesma matéria fala de testes recentes da Rússia, míssil Burevestnik, torpedo Poseidon, ambos nucleares. E a China? As estimativas que a Gazeta cita são de que Pequim dobrou o arsenal nos últimos 5 anos e pode chegar a mais de 1.000 ogivas até 2030. Mas é bom colocar em perspectiva, né? A Gazeta mesmo faz isso. Mesmo com 1.000 ogivas, a China ainda estaria bem atrás de Rússia e Estados Unidos. Eles têm milhares cada um. Mas o movimento em si preocupa. E tem essa troca de farpas o tempo todo. A CNN Brasil noticiou o Trump falando de submarino americano perto da Rússia, aí o Putin anuncia testes. O Trump diz que cogitar os testes é para pressionar China e Rússia a negociarem juntos um controle de armas, algo que a China, não quer muito. E para piorar tudo, o New START, que é o último grande tratado de controle entre EUA e Rússia, está para expirar e não tem sinal claro de renovação. Isso cria um vazio bem perigoso. A apreensão é palpável. O professor Renato Janine Ribeiro, lá na coluna do Jornal da USP, ele soa um alarme bem forte. Diz que não dá para descartar uma guerra e que qualquer conflito grande hoje fatalmente envolveria potências nucleares. E aí o risco é para a vida humana como um todo. Ele até critica o que ele vê como umas cutucadas, sabe? Dos Estados Unidos na Rússia e na China. Deixa a gente bem tenso mesmo. Tá, mas e se o pior cenário acontecer? Como seria? Um dos vídeos do Ciência Todo Dia, aquele O Mundo Pode Acabar em 60 Minutos, tenta desenhar isso. É um cenário hipotético, claro, mas confesso que me deixou sem ar. Eles imaginam um país com bomba nuclear, talvez um ator menor no cenário global, usam a Coreia do Norte como exemplo, lançando um único míssil. Um ICBM, né? Um míssil balístico intercontinental. Contra os Estados Unidos. Um só. E a partir daí, nossa, a coisa toda escala numa velocidade absurda. O vídeo explica o processo, é bem detalhado. Os satélites de alerta tipo o SBIS detectariam o lançamento em segundos. A informação sobe na cadeia de comando. O presidente americano teria minutos. O vídeo fala em talvez 6 minutos. 6. Para decidir se retalia ou não. Com base numa política de lançar sob aviso. Parte do plano de guerra ou plan. 6 minutos? Uma decisão com uma pressão que a gente nem consegue imaginar. E com histórico de erro, né? O vídeo lembra. Em 1960, confundiram a Lua nascendo com mísseis soviéticos. Imagina o desastre. E o cenário do Ciência Todo Dia coloca mais lenha na fogueira. Eles incluem um ataque surpresa, vindo de um submarino nuclear inimigo, escondido ali perto da costa. Mísseis lançados de perto, assim. O tempo de voo é mínimo, quase sem chance de defesa. E esses submarinos, né, são a garantia da retaliação, a peça-chave da dissuasão, porque são quase impossíveis de achar. Mesmo que o comando em terra seja destruído, o submarino pode revidar. Nesse ponto, no cenário que eles montam, a escalada parece quase automática. O ataque inicial, agora confirmado pelo submarino, levaria ao contra-ataque americano contra a Coreia do Norte. Só que aí tem um problema geográfico que é fatal. Os mísseis americanos
para chegar na Coreia do Norte, eles passariam por cima da Rússia. Ah, não. Exato. Para os russos, olhando os radares, vendo dezenas de ICBMs americanos vindo na direção deles, a lógica da média é clara. Retaliação total e imediata contra os Estados Unidos. Não dá tempo de explicar. Ah não, calma, o alvo era outro. Tarde demais. Na lógica nuclear, hesitar é visto como suicídio. É o fim da linha, então, nesse cenário. Uma troca nuclear massiva. Milhares de ogivas voando. O vídeo descreve o primeiro efeito, o pulso eletromagnético, o EMP, uma onda de energia que fritaria toda a eletrônica, redes elétricas, em áreas gigantescas. Depois, a destruição física mesmo. Cidades virando bolas de fogo, ondas de choque varrendo tudo. Ventos com velocidade de supersônico. Centros de comando pulverizados. Mesmo os bunkers mais seguros. Centenas de milhões de mortos. Em minutos. O vídeo até menciona um exercício de guerra real dos anos 80, o Proud Prophet. Os militares americanos testaram vários cenários. E, não importava como começava, o fim era sempre o mesmo. Guerra nuclear total. Olha, essa descrição é realmente apavorante, força a gente a encarar o pior mesmo. Mas será que essa é a única forma de ver? Porque outro material que a gente analisou, lá do canal Contraposto, traz uma visão um pouco diferente. Eles questionam se uma guerra nuclear levaria obrigatoriamente ao fim da humanidade, sabe? Ou a um inverno nuclear tão devastador assim. Isso. Esse material do Contraposto é interessante porque ele faz um contraponto. Eles comparam, por exemplo, a energia liberada nos maiores testes nucleares que já aconteceram com eventos naturais gigantescos. Pegam o caso do vulcão Tambora, lá em 1815. A energia liberada foi equivalente a milhões de bombas de Hiroshima. Milhões. E sim, causou o chamado Ano Sem Verão, por causa das cinzas bloqueando o sol. Gerou fome, problemas climáticos sérios. Mas não extinguiu a humanidade. A vida continuou. A comparação serve para dar uma perspectiva de escala, né? Entendi. E o ponto principal que o Contraposto levanta é sobre as armas de hoje, né? Que elas são muitas, sim, mas individualmente a maioria seria menos potente que aquelas superbombas dos anos 50, tipo a Tsar bomba soviética, de 50 megatons. O foco hoje, eles argumentam, mudou mais para precisão, para miniaturização. Armas táticas, talvez, não só aquela potência bruta gigantesca. A Tsar, por exemplo, apesar de famosa, era tão grande que era difícil de usar na prática. Talvez nem fosse usada numa guerra real hoje. Exatamente. E eles também questionam um pouco aqueles modelos de inverno nuclear, sabe? Que ficaram famosos com o que são baseados em simulações de guerra entre Índia e Paquistão. O argumento do Contraposto é que esses modelos, muitas vezes, eles partem de umas premissas meio de pior cenário possível, sobre quanta fumaça cidades queimando iriam gerar, por exemplo. E talvez não considerem tão bem outros fatores, tipo como essa fuligem se comporta na atmosfera, como ela se aglomera e cai, como a química da atmosfera altera ela. Eles até citam um incêndio florestal enorme que teve na Sibéria em 1915, queimou uma área gigantesca e não causou inverno nuclear. É um ponto para pensar. E a radiação, que é sempre o grande fantasma, né? O efeito de longo prazo. Pois é. O Contraposto, citando algumas pesquisas, como as de um cara chamado Brian Martin, diz que a maior parte da radiação de uma explosão nuclear, tipo 98%, ela decai muito rápido, em coisa de 48 horas. Então, sair de um abrigo alguns dias depois, para buscar ajuda, não seria aquele risco absurdo que a gente às vezes imagina. E os efeitos de longo prazo, tipo câncer, mutações genéticas, claro que existiriam, seriam graves para quem fosse afetado, mas atingiriam uma fração dos sobreviventes, não a humanidade inteira. Então, a conclusão dessa linha de pensamento que o Contraposto traz, citando esses autores como Martin, John Horgan, é que mesmo numa guerra nuclear horrível entre as grandes potências, a maior parte da população mundial, eles chegam a especular talvez 80% sobreviveria.
pelo menos ao impacto inicial, fisicamente. Claro, a civilização como a gente conhece iria para o espaço, a sociedade entraria em colapso, as consequências ambientais seriam brutais. Mas a extinção da espécie humana seria improvável. O Horgan é citado dizendo algo como: o nosso medo, que é totalmente compreensível, talvez seja maior do que a realidade física, do que as bombas realmente podem fazer em escala global. É uma visão que faz pensar, né? Sem dúvida. O que nos joga de volta naquele paradoxo que várias fontes mencionam. Porque, se por um lado, como especula aquele ex-diplomata da Itiokelai na Esquinas, talvez a Ucrânia não tivesse sido invadida se tivesse ficado com as armas nucleares que herdou da URSS, ou, como diz o historiador João Cláudio Pitillo, também na Esquinas, os países mais vulneráveis hoje são justamente os que não têm a bomba. Mas aí, por outro lado, a própria estratégia MED, que supostamente nos protegeu por tanto tempo, ela é cheia de furos, né? O material do Ciência Todo Dia detalha isso muito bem. Ela assume que os líderes são sempre 100% racionais, mesmo no olho do furacão. A história mostra que isso, não é bem assim. Assume que a gente consegue detectar qualquer ataque com certeza absoluta e a tempo. Mas e as armas novas? Hipersônicas, mais difíceis de rastrear? Complica tudo. Exato. Assume que a capacidade de retaliar é sempre garantida. Mas e se um primeiro ataque for tão devastador que incapacite a resposta? E toda essa lógica foi pensada para um mundo bipolar, né? Como ela funciona direito num cenário com vários países com armas nucleares? Fica bem mais complexo. E tem a tecnologia, claro. Como Ciência Todo Dia também aponta, os sistemas hoje são muito mais rápidos, precisos, do que na Guerra Fria. Isso abre uma possibilidade que dá calafrio. Talvez algum país acredite que pode dar um primeiro golpe tão forte, tão rápido, que o outro lado não consiga revidar de forma significativa. Aquela destruição mútua talvez não seja mais tão assegurada assim. E aí, a tentação de atacar primeiro pode aumentar. É perigoso. É um nó muito difícil de desatar. Lá em 1955, o Manifesto Russell-Einstein já fazia aquele apelo famoso. Lembrem-se da sua humanidade e esqueçam o resto. Tipo, esqueçam as brigas ideológicas, as disputas de poder, diante dessa ameaça que é comum a todos. E o João Cláudio Pitillo, que você citou da Esquinas, ele termina com um alerta bem atual, bem preocupante. Ele diz algo como: a gente ainda está num estágio de muita conversa e pouca ação. Até quando isso vai ser tolerado? Até que alguém realmente se sinta impelido a apertar o botão. É uma pergunta que fica no ar, né? Pesada. Pois é, então depois de olhar tudo isso, de passar por essas fontes todas, onde a gente fica, o quadro que elas pintam é complexo, desconfortável, eu diria. De um lado, tem essa imagem terrível da destruição em massa, super detalhada naquele cenário de escalada em minutos, e a preocupação bem real dos analistas com a instabilidade de hoje, com essa nova corrida armamentista que parece estar rolando. Mas aí, do outro lado, tem esses argumentos que dizem: calma, talvez o apocalipse total seja um exagero. Talvez seja baseado em modelos que a gente pode questionar e que a própria lógica da dissuasão, por mais macabra que seja, com todos os sustos, pode ter funcionado para evitar o pior até agora. A ação mútua assegurada funcionou lá atrás na Guerra Fria. Mas se a gente pode continuar apostando nela, uma estratégia que depende de racionalidade perfeita, de tecnologia que não falha nunca e de uma dose considerável de sorte. Num mundo cada vez mais complicado, multipolar, com armas cada vez mais rápidas, mais letais, será que essa aposta ainda faz sentido? Ou será que, como o Russell e o Einstein já sugeriam há tanto tempo, a única aposta realmente segura é a gente encontrar um jeito, como humanidade, de esquecer o resto, de tirar essas armas da equação de uma vez por todas? Fica aí a reflexão, né? Que todo esse material provoca na gente. A gente se vê na próxima edição. Tchau, pessoal!